Olá, tudo bem? Como você está? Hoje nós vamos conversar sobre tag. Você sabe o que é tag? Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. E agora vamos ao assunto, tag. Se você já ouviu falar, mas ainda tem dúvidas sobre o assunto, agora eu vou te explicar direitinho tudo o que você precisa saber para entender o que é e como lidar com esse transtorno. A sigla TAG significa Transtorno de Ansiedade Generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada, TAG, segundo o Manual de Classificação das Doenças Mentais, o DSM-5, é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle que perdura por 6 meses no mínimo e vem acompanhada por 3 ou mais dos seguintes sintomas: inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular, perturbação do sono e outros. Mas agora nós vamos a uma explicação mais detalhada. Transtorno. Transtorno é sempre uma condição, uma situação que causa um incômodo. Na psicologia, o termo transtorno é usado para essas condições que causam um comprometimento na normalidade da vida da pessoa. São alterações mentais que trazem prejuízos para a pessoa e que podem e devem ser tratados. Ansiedade é um termo amplamente conhecido atualmente, já que o número de pessoas ansiosas no Brasil e no mundo se multiplicou nesses últimos anos. Mas o que a maioria das pessoas entende como ansiedade, na verdade, são os sintomas da ansiedade. Por exemplo, todo mundo sabe reconhecer que está ansioso quando sente uma palpitação no peito, ou sente falta de ar, ou fica balançando as pernas, ou andando de um lado para o outro, certo? Mas esses são os sintomas. Então vamos lá. O que é a ansiedade propriamente dita? A ansiedade é uma resposta do nosso organismo, ou seja, o nosso organismo precisa reagir às situações às quais nós somos expostos e para isso ele toma algumas decisões. Vou te dar um exemplo. Quando nós estamos em um local escuro e vamos para um ambiente de muita claridade, as nossas pupilas se contraem, diminuindo o tamanho, para se adaptar e não afetar o globo ocular, certo? Ou seja, o nosso organismo encontrou uma maneira para responder a essa situação no sentido de nos preservar e nos proteger. No caso da ansiedade é o mesmo processo, mas em relação a situações de perigo. Diante de situações em que o cérebro identifica como perigo, ele dispara essa informação e aí acontece todo um processo fisiológico tem o objetivo de nos proteger. Essa informação chega à nossa amígdala cerebral, que funciona como um sistema de alerta e manda mensagem para a nossa suprarrenal produzir mais cortisol e mais adrenalina. E com isso aumenta o nosso fluxo sanguíneo. Ocorre então um aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória. Isso tudo leva a um aumento da irrigação sanguínea para os grandes membros, braços e pernas, para a pessoa ter mais força muscular para lutar ou fugir do perigo. E também vai aumentar a nossa frequência respiratória. E aí a pessoa vai ficar mais alerta aos riscos e aos perigos, aumentando a nossa chance de nos proteger. Só que muitas vezes esse sistema é disparado em situações de medos imaginários e não necessariamente reais. Por exemplo, medo de ter uma doença grave. E a pessoa não necessariamente está gravemente doente. É por isso que o TAG é tão prejudicial para a pessoa, pois como você já entendeu, a ansiedade em si ela é necessária, natural. O que a torna tão ruim é o fato dela se tornar excessiva e constante.
E o que faz com que você mantenha essa ansiedade sempre em alerta? Você sabe? Vou te explicar. Isso acontece porque nós vivemos hoje em dia em situações de muito estresse na vida pessoal, no trabalho, na vida social. Por exemplo, o medo de perder o emprego, a necessidade de ser bem-sucedido. São gatilhos que disparam esse sistema de alerta a todo instante, quando a pessoa não sabe como controlar o seu nível de ansiedade. O importante de você ter esse conhecimento sobre o assunto é que agora você pode avaliar se você se encaixa nesse perfil, se o que você sente entra nesse padrão de comportamento. E o mais importante, se você se identificou e percebe que esse transtorno te traz muitas dificuldades na vida cotidiana, te traz prejuízos nas suas relações, sejam elas afetivas, familiares, suas relações no trabalho, na vida social, agora você já entendeu que você deve combater esse problema na sua vida. E no meu curso você vai aprender técnicas práticas para usar em diferentes momentos em que você se sentir prestes a ter uma crise de ansiedade ou quando você sentir os sintomas desagradáveis, por exemplo. São essas as estratégias que você precisa ter sempre à mão para não cair nas armadilhas que a ansiedade arma para você o tempo todo. Ansiedade exagerada não é normal, TAG não é normal e você não precisa sofrer com isso, pois ela tem como ser controlada e você precisa saber disso. Mais do que isso, você precisa sentir isso para acreditar que você pode sim controlar a sua ansiedade e mudar a sua qualidade de vida. Então, eu deixei um link na descrição aqui abaixo e está tudo aí no primeiro comentário. Você vai assistir a um vídeo que eu preparei para te provar que é simples você se sentir calma e tranquila, apenas com uma técnica rápida de controle de ansiedade. Olha, vou te fazer um convite. Pensa nisso. Se permita viver melhor. Um beijo e até o próximo vídeo.